علمني تيفي قناة علمني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نالو الله عز وجل يدبوس نرسا بنوكري البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم parente musulmanos aos nós junto com vós mas para não lembrantar outro sobre de na religião islâmica tema que não vem que é laos e para não resumir regras de injunjum. Primeiro, parente musulmanos, primeiro ponto que na papianel definição de injunjum na linguagem na língua árabe com a lei islâmica, que é o primeiro ponto que na papianel. Injunjum na língua árabe significa al-imsak e pampidi. Esse que está chamado injunjum na língua árabe. Na lei islâmica, injunjum se definição e adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. Como aqui que a adoração está fazendo e para bom pedir boa cabeça de tudo que você está dando junjum a partir de madrugada até a hora que o sol não cai. Se nós vimos parentes muçulmanos, essa que definição de junjum na língua árabe com a lei islâmica. Segundo ponto que nós vimos bem com vós, importância de junjum. E tem manga de versículos que vêm, e bem versículo no Alcorão Sagrado, onde que Allah Azza wa Jalla falando no Alcorão Sagrado, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu, كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Essa é das provas que está mostrando como junjum é obrigatório riba de nós. Suma maneira que Allah Azza wa Jalla é obrigado riba de povos que jumnano. Para qual motivo? Para não poder temer de Allah subhanahu wa ta'ala. Profeta sallallahu alaihi wa sallam contando mais na desse hadith de como é tempo na glória que está chamado Babu Rayyan. Só junjungadurus que não entra lá. Eta puntando junjungadurus, eta entrando deles, ninguém mais que está entrando aqui porta fora de junjungadurus. Parança dos panocedo que gentes. Parentes muçulmanos, junjum faz parte de pilar de religião islâmica. É obrigatório riba de cada muçulmano para bom junjunga. E que como ora com misti para bom junjunga, ou ora com camisti bocana junjunga. Junjunga é obrigatório, papia de prova que não passa, que não é vós. Parentes muçulmanos, nota-se como junjung e foi obrigatório riba de povo de Muhammad sallallahu alaihi wa sallam no segundo ano de migração do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam de Meca para Medina. Quer dizer, o profeta Muhammad injunjunga 9 Ramadan. Qual vantagem que não ocha na mis de injunjung ora que não injunjungal? Através do versículo que nós lê, última parte do versículo, Allah Azza wa Jalla fala la'allakum tattaqun. Essa é das importâncias que nós conseguimos ora que não injunjunga. Kusedu nota tene medu di Allah Azza wa Jalla, nota tene medu di Allah Azza wa Jalla, nota submiti pa ordem di Allah subhanahu wa ta'ala, logo di la nota tene ki medu di Allah Azza wa Jalla. Segundo vantagem mais de junjum, ita costumantano sofrer, E terceiro ponto de vantagem de junjum, nota sinti para que pobres ou que coitados, nota sinti todo dia
keke tan frenta na fomi asin tambe ora ko bunjunjunga ota sinti kila ota sibi kuma eski pobre sta passa o coitadis diariamente eski eta passa. E outro ponto mais que nós tocamos que está ligado sobre de junjun, que é do condições de obrigatoriedade de junjun, quer dizer condições 5 condições que nikila ita contra junjun e obrigatório riba de bo. E primeiro ponto, junjun é obrigatório riba de muçulmano, e que é obrigatório riba de descrente o kafir. Junjun obrigatório riba de muçulmano. E segundo ponto, junjun é obrigatório quem que tem sentido. E obrigatório riba de quem que tem sentido. Junjun é obrigatório riba de quem que tem problema mental. E terceiro, junjun é obrigatório riba de mulher possível como limpo de sangue de menstruação ou limpo de sangue de padi ou sangue de parte. Ora que mulher limpo de que sangue de la junjun ta sede obrigatório riba de ela. E outra parte mas junjun é obrigatório riba de adulto. Junjun é obrigatório riba de adulto e que é obrigatório riba de menino. Mas menino está treinado para costuma junjun antirina garante, antirina sede obrigatório riba de ela. E outra coisa mais, junjun é obrigatório riba de gente que não toma primeiro muçulmanos, para ser muçulmano, segundo, para ser adulto, terceiro, para ter sentido, quarto, para que mulher limpo de sangue de menstruação ou sangue de padi. E outra condição mais, que junjun é obrigatório, quer dizer, junjun ta sang riba de gentes, ora que junjunga, que lá cal gentes e salamas muçulmanos. Ora que muçulmano junjunga, junjun de kila que ta sang. Se kafir junjunga não falal tubi inda para você do muçulmano, logo junjun tabin ser obrigatório riba de bo, subun junjunga também bun junjun ta sang. E mesmo também segundo condição para junjun sang, para ser quem que tem sentido. Ora que alguém que tem problema mental, sin junjunga por exemplo, para ver como sentido kasala. E terceiro também, para ser alguém que atinge a idade de puberdade. E quarto, para intencionar também, para intencionar junjun. Mas como aqui na intencionar, e que como é juntanan, para alguém bata fala, para que outros bata repetir-se traz. Cada quem buna intencionar, junjun na bu sentido. Lá que junjun está tensionado. E kana pronunciado com boca, nunca e kana pronunciado com boca, e para bom tension na bom tension de como não junjunga, para via de como Allah Azza wa Jalla sibi que aqui está na bo coração. E outro ponto mais que não toca que está ligado com junjun, que lá que coisas que gostado para fazer no junjun. E primeiro ponto de que lá, a suhur, para comer madrugada. O profeta sallallahu alaihi wa sallam contando vantagem de comer de que madrugada. E falando tasahharu fa inna fi suhuri baraka. E fala bom comer que comer de madrugada baraka está lá. Cano fala como 5 que momento e cana favorecin. E que como sobe anda que não comer. Nisi gota de água que uma passanta, babu tem sona de kuma suhur kubu kume, babu já baraka de que suhur, babu fácil e mais está bem de que buna de salsin. E segundo, para não atrasar também que comer de madrugada, quer dizer que não comer cedo, para não perder madrugada. Só se contra bumedi, para que a madrugada bem passa, hora de comer de que suhur, para que o bim corda, logo botar comer antes de que momento embocado.
iturseru kusa kum gostado nan junjum pano kortan junjum seedu esi kal seedu kuno na rifiri or ko butene certeza di kuma sol kay lo di laja kada junjum adur upudi korta bun junjum prova des kuno fala pano atrasa ki kumedi mandrugada pano korta junjum seedu ora kuno tene certeza di kuma sol say e sol kay profeta sallallahu alayhi wa sallam fala la tazalu ummati bi khair ma akharu as-suhura wa ajjalu al-fitra profeta fala si povo kana si paraku bondadi en quanti ena traza ki kumedi mandrugada ena korta junjum seedu e terceiro ponto que está ligado com coisas que gostado para junjum adur para bo fácil para bo corta junjum riba de coisa que fogo katoka palavra rutab iga kuma coisa como ajado que é fase de tamro se tamro chega aqui fase está chamado rutab ora que tamro e verde subo conseguir kila buta korta junjum kel uta kunsa korta junjum kel o subo ka conseguir kila uta toma tamro prove palavra tamro e por último fase de tamro kila que está chamado a tamro suba conseguir kila também uta korta junjum kuyago ika kumatan ora ko bokawacha moni o qualquer coisa ko abo gosadel bokana korta junjum fora de kila e outro coisa também que está ligado com coisa que e gostado para junjum adur fácil pai tiunti adoração de Allah azza wa jalla ora que junjum e tem manga de adoração que diri fácil ora que junjum pasi bondade por tiu entre que a leitura de Alcorão sagrado bata fasinafilas bata tirasimolas ko bata rasa di noti pa esforçar na adoração de Allah azza wa jalla pasi bondade por mais tiu entre coisa também que gostado para junjungador fácil tiu pa bata pedir Allah azza wa jalla tiu pa ver como o profeta sallallahu alaihi wasallam ifala pedido de junjungador que la cataribantado parança dos panocedo e que gente que Allah azza wa jalla na seta se pedido. E outro ponto também que nós toca que está ligado sobre de junjum parentes muçulmanos a boca junjunga para bolunho de tudo coisa que proibido para bolunho de muçulmano e obrigatório riba de ele para ilunho de tudo coisa que proibido seja na junjum ou se está na junjum principalmente se está na junjum e mais divide lungo de que coisas que proibido riba dela entre aquelas bata conta mentira e proibido ante de junjum na junjum mas que mais divide lungo ruijinti também chuchujinti também bata mitijinti ou pabucança bu companheiro irmão que elas tudo em coisas que muçulmano e proibido para bu fácil bunjunjunga bukan junjunga enquanto mais se contra bunjunga o mais de lungo kilas e outro ponto também quando na papel que está ligado com junjum cusedo coisas que está dana junjum primeiro coisa entre coisas que está dana junjum para ter relação sexual que minha dos casados se tem relação sexual na dia de mês de junjum que lá na dana sem junjum é na paga aquele dia e também é na paga também multa riba dela multa nesta também riba dela e segundo coisa também que tá dana junjum de alguém hora que come na dia de Ramadan e faz descarne e come na dia de Ramadan kila tambe itadana al junjum
turseru kusa tambe kitandana junjundi ungalgin ora ki vomita o iramasa el propre qui provoca vomita kila tambe itadana junjun e quarto kusa tambe kitandana junjundi unjunjun adur ora ki iku itomon kusa kitadal força de comer kerde tem injeções ora ku toma kila itadal força de alimentação que tipo de injeções que ele está dando junjun tambe entre kusa tambe kitandana junjun de unjunjun adur ora que kusa passa passi barriga seja entrando em parte de boca ou parte de nariz kila tambe itandana sin junjun e outra tambe kusa tambe kitandana junjun di junjun adur ora ki irretira di religião islâmica kila tadana junjun kila tadana junjun ele precisa para fazer tauba ainda para ir dentro de religião islâmica sin junjun itabimbin tomasi adoração novamente ma kilas ora ki faz kilas ora ki retira di islam kila tadana junjun est-ce que nós temos para resumir para nos parentes de temas que nós binkel primeiro nós fala definição de junjun na língua árabe kuna lei islâmica definição de junjun na lei islâmica em adoração para Allah azza wa jalla como que adoração tá facido e para impedir a cabeça de tudo que você está dando junjun a partir de madrugada que é o momento que o sol nasce, o sol não cai. Até depois que o sol cai. Est-ce que está falado junjun na lei islâmica? E depois nós vamos falar mais valor de junjun, ou valor de junjun na religião islâmica. Ele é o segundo pilar, ou ele é um dos pilares de religião islâmica. E obrigatório também riba de cada muçulmano tudo que muçulmano está se como junjun é obrigatório riba de bo e que como hora que misti para bom junjunga ou su kamisti bocana junjunga ou su misti bocana junjunga é obrigatório riba de bo para bom junjunga. E outro ponto também que nós toca que é o valor de junjun. Allah azza wa jalla contano na gloria é importante que está chamado Rayyan. Ninguém can entrar lá se aqui jungadurus parantal dos para Allah azza wa jalla entrandang com bos naqui portão. E outro coisa também vantagem de junjun. Não fala primeiro vantagem itapunu não tem medo de Allah azza wa jalla. E segundo vantagem ita costumantano sofrer. E terceiro vantagem está mostrando ou está pondo para nós sentir que pobres, que coitados, coisas que está passa diariamente, não está se como é difícil, que ele está por não ter pena deles, para não bater deles, coisa que Allah azza wa jalla ordenando para nós deles. E outro ponto também, não fala condições que está por junjun cedo obrigatório riba de alguém, e obrigatório riba de muçulmano. E alguém que tem sentido. E terceiro, alguém adulto. E quarto, pai cedo, mulher que limpo de sangue de menstruação ou sangue de parte. E outra parte, coisas que está dando junjun. Não papia sobre aquela, entre aquela patene, a relação sexual que mulher, ora que na dia de junjun que ela também está dando junjun ora que e faz descarna e come ou e bibi que ela também está dando junjun ora que e provoca vômito também que ela está dando também junjun ora que e retira de religião islâmica que ela também está dando junjun ora que come coisa seja que ela entra parte de si boca ou entra na nariz mas chega na barriga que ela também está dando junjun ou hora que toma coisa que está dando forte de alimentação tipo outras injeções e tem tipo de injeções ou
itadal força de alimentação que ela também tá danal sinjunjum entre ponto também quando toca coisas que gostado para junjungador fácil e para comer aqui comer de madrugada para ver como o profeta sallallahu alaihi wasallam fala baraka está aqui comida para comer segundo e para atrás aqui comida só se contribui para que madrugada aqui hora de comer para que aquilo bem capleu e terceiro para atrás é para cortar também junjun cedo hora que tem certeza de como sol sai para sol cai para cortar bom junjun e outra coisa também para unti adoração de Allah azza wa jalla ora que bom junjunga e por exemplo leitura do Alcorão ou recordação de nome de Allah azza wa jalla ou bata fasinafilas ou trasimolas bota fasikele e outro também para unti pedi Allah azza wa jalla ora que bom junjunga para ver como o profeta sallallahu alaihi wasallam falando como pedi junjunga adur nunca kila kataribantado est-ce que nous tenons par résumé par nos chiganta par nos irmãos na pedi Allah azza wa jalla pai punu na ki jintis que na chamado dia de juiz final na glória é na fala eles a voz junjungadores bobin entra na portão se entra outros cana outro jintis mais cana entra fora de kin junjungadores pa Allah azza wa jalla punu jintis kinan junjunga pa Allah chigantano junjung itawajanu no sang panopudin junjungal suma manerki Allah azza wa jalla misti wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in